para a mensagem de hoje está no Evangelho segundo escreveu Mateus 13, do 24 ao 30. Posso crer que minha vida... Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também um joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: querem que vamos e arranquemos o joio? Ele disse: não, replicou ele, para que não os arrancasse. Não arranqueis também com ele o trigo? Deixa-os crescerem juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolha-o no meu celeiro. Glória a Deus. Queridos, a mensagem de hoje é maravilhosa. A mensagem de hoje está no Evangelho aí. Nós sabemos que Evangelhos são boas novas do Senhor para as nossas vidas. Então, queridos, o primeiro ano do ministério de Jesus nesta terra, querido, foi marcado por uma curiosidade extraordinária por parte do povo. Os milagres, as curas, os atos prodigiosos que Jesus fazia despertavam a admiração do povo e, de certa maneira, queridos, despertava também o carinho. O povo seguia ao Senhor Jesus com muito entusiasmo. Poderíamos dizer que o primeiro ano do seu ministério nesta terra, querido, foi um ano de popularidade, ou seja, um ano de bênção. Já no segundo ano, os líderes religiosos daquele tempo se encarregaram de colocar o povo contra o ministério do Senhor Jesus. Geralmente é assim, quando se começa o ministério, é muita gente, é aquela coisa boa, coisa maravilhosa. No segundo ano já vem a concorrência, meu querido, vem a concorrência tentando atrapalhar o sonho de Deus no coração de muitos. Os fariseus observavam atentamente o que ele falava para depois torcer tudo o que Jesus dizia. Queriam acusá-lo de blasfêmia, de falsidade ideológica, de rebeldia contra a doutrina estabelecida pela igreja daqueles tempos, que era o Velho Testamento. Então andavam vigiando o Senhor Jesus passo a passo, tentando achar um erro nos seus ensinamentos. É por isso, querido, que no terceiro ano de seu ministério aqui na terra, Jesus começou a usar em seus discursos e ensinamentos aquilo que chamamos de parábola. Então é por isso, é para que os amados ouvintes aí venham entender por que parábolas, né? Porque acontecia tudo isso. Eles começaram no primeiro ano a bênção, gostando dos milagres, das maravilhas, dos prodígios. No segundo ano começaram já a perseguir. No terceiro ano, então, começaram a distorcer as coisas que Jesus falava. Aí Jesus começou a usar da estratégia de falar através de parábolas. No Sermão da Montanha, pronunciado no início do seu ministério, o Senhor Jesus disse as coisas assim de maneira clara, sem rodeios, mas com os inimigos agora tentando encontrar erros em tudo que ele dizia. Jesus passou a trabalhar com a sabedoria e prudência. Então assim são os homens de Deus. Quando queremos mandar, né, a mensagem para alguém, queremos mandar a resposta para alguém que Deus manda, nós falamos através de parábolas, querido. Por isso ele começou a usar as parábolas. Jesus começa a falar agora através de parábolas e não de enigmas. Mas o que são as parábolas? São ensinamentos paralelos a uma lição principal. Quando Jesus queria ensinar uma lição básica, ele usava um ensinamento paralelo, tomando assim para ele figuras, quadros, ideias, maneiras de pensar do povo, para que a partir daquilo que o povo conhecia, ele pudesse ensinar a verdade que queria fixar na mente das pessoas daquela época. É por isso que no último ano do seu ministério encontramos muitas parábolas. Uma delas, querido, é a parábola do trigo e do joio, que é a lição de hoje. Então hoje nós estudaremos a lição, a parábola, né, que Jesus deixou para as nossas vidas: o trigo e o joio, a semente boa e a semente má. Nesta parábola, amados, encontramos dois senhores: o proprietário, que era o dono da terra, e o inimigo do proprietário. O proprietário, que simboliza Deus, semeia de dia. Deus sempre apresenta as coisas claras,
Com Deus, querido, não existe penumbra, nem sombras, nem trevas. O que Ele faz, faz na luz do dia. Com Deus não existe mentira, nem falsidade, nem coisas dúbias. Com Deus tudo é claro como a luz do dia. E Ele diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Querido, já o outro personagem desta parábola é o inimigo do proprietário. Este aí simboliza o diabo, simboliza o capeta, querido. De acordo com a parábola, este semeia de noite, semeia somente à noite. O culto nas trevas, escondido. Ele é o pai da mentira, querido, é o pai da falsidade. Ele anda com rodeios, com meias verdades, nunca apresenta uma mensagem clara, esconde-se e é astuto. Você vê, querido, são dois senhores. Deus trabalhando na luz do dia e o diabo trabalhando nas trevas da noite. Porque veio a noite e semeou o joio, semeou a erva daninha. Deus semeando o trigo bom e já o diabo semeando o joio que era mau. Deus semeando para colher, o diabo semeando para confundir. O fim também é completamente diferente. O trigo, querido, é bom, ele é colhido para o celeiro. Já o joio é jogado ao fogo. É só para que serve? É como palha seca, ele é vazio de si, o joio. Na interpretação da parábola, o Senhor Jesus diz assim: o campo é o mundo. Aleluia. Lá em Mateus 13:38, se eu não me engano, Jesus fala isso. Ele fala que o campo simboliza o mundo. Queridos, todos nós habitamos neste mundo. Isto quer dizer que ninguém aqui pode ficar num terreno neutro ou dizer: hoje eu não vou me comprometer. Sabe por quê? Porque naquele campo que representa o mundo só existe trigo e joio. Apenas dois grupos: semente boa ou semente má. Não existe um terceiro grupo daqueles que estão pensando se serão bons ou serão maus. Só existem somente dois. Só existem dois apenas. Dois grupos apenas. O que Deus está tentando nos dizer é que nós só temos dois caminhos, dois destinos. Ou seguimos a Deus, ou seguimos o seu inimigo. Aquele que veio à noite, nas trevas, sorrateiramente ali, e semeou, arruinando, tentando arruinar a boa semente, o bom campo. Ficar no terreno neutro, querido, já é seguir o inimigo de Deus. Você se compromete ou não. Você segue ou foge. Você aceita ou rejeita. Essa é uma das lições que a parábola do trigo nos ensina. Não existe, amado, meio termo. Não existe meio termo. Para Deus não existe meio termo de forma alguma. Seguindo a parábola, nós percebemos que o inimigo semeia uma planta que é muito parecida com o trigo. As duas plantas, trigo e joio, são tão parecidos que quando os empregados dizem ao patrão: queres que vamos e arranquemos o joio? O patrão diz: não, deixa-os crescerem juntos até a colheita. Se você olhar lá em Mateus 13, do 28 ao 30, está dizendo isso, ou seja, deixem o trigo e o joio crescerem, porque se nós começarmos a tirar agora o joio, corremos o risco ou o perigo, de tentando tirar a erva má, tiremos também o trigo, que é uma erva boa. Deixem que as plantas amadureçam, deixem que elas peguem experiência, que elas cresçam. Um dia, quando a colheita chegar, aí sim, o trigo e o joio terão destinos diferentes. Porque eu comecei a estudar o joio e disse que é idêntico. Se você olhar, as duas figuras são parecidíssimas. Porém, quando estão maduros, quando eles amadurecem, o trigo, ele carrega sobre si muita experiência. Eu costumo dizer isso. Ele adquire para ele tanta experiência, querido, que dentro dele cria grãos. O trigo, ele tem os seus grãozinhos ali. E quando ele amadurece, ele começa a dobrar-se. Ele começa a deitar, ele começa a se abaixar. Já o joio não, ele é vazio de si só. Ele fica ali, em pé, a altivez lá em cima, ele fica todo esticadinho. E o vento ali, quando dá, ele vai e volta, ele continua em pé. Ele não cai. É como o fariseu ali diante de Deus: eu não tenho pecado, eu não tenho culpa, Senhor. Aquela coisa assim, bem terrível, achando que é todo santão, todo santarrão, quando na realidade está vazio de Deus. Não tem fruto nenhum, não deu nada, não amadureceu, não cresceu.
E assim nós vemos também na igreja muitas pessoas que se parecem com joio. Esta é uma lição básica que precisamos aprender. Por mais doloroso que pareça, querido, entre nós há trigo bom plantado pelo Senhor Jesus dentro da nossa igreja e também há joio plantado pelo inimigo de Jesus. Quem é o trigo bom e quem é o joio então, pastor Paulo? Isso ninguém pode saber agora. Por favor, não me digam que podemos saber pelos frutos. Porque os frutos que hoje mostramos não são provas que determinam quem é joio e quem é trigo, meu querido. Hoje, em comissão nenhuma igreja pode determinar quem é trigo e quem é joio. Em comissão, querido, igreja nenhuma, ela pode dizer isso. Ela pode dizer, aqui está o trigo, aqui está o joio, olha o fruto do irmão, olha o fruto do outro. Não, querido, pastor nenhum pode fazê-lo dizer isso. Líder nenhum, membro de igreja nenhum e nenhum cristão pode determinar quem é trigo e quem é joio. Hoje, assim, com as nossas limitações humanas, não podemos fazê-lo de forma alguma. Mas uma coisa é verdade, querido, em toda a igreja hoje há trigo e também há joio. Mas ainda, entre os líderes da igreja do Senhor, hoje há trigo e joio. Eu participei há poucos dias de uma reunião onde estavam assim realmente muitos homens de Deus, né, os homens realmente muitos pastores, e eu percebi que infelizmente, entre eles, entre os líderes maiores, havia plantado trigos e joios. Entre os oficiais, querido, da igreja local, diáconos, diaconisas, evangelistas, missionários, presidentes jovens de louvor, também, querido, há trigo e joio. Sabe qual é um dos grandes perigos que corremos hoje? De começar a determinar se a igreja é a igreja de Deus ou não, por causa do joio que possamos achar. Muitas vezes achamos tanto joio que, será que essa igreja realmente é de Deus? Deus tem sua igreja nessa terra. O campo também é o reino de Deus, porque a semente são os filhos do reino, meu querido. Jesus planta trigo bom, mas o inimigo vem à noite, amparado pelas trevas, e planta um joio mau. Trigo e joio têm que crescer juntos, isso aí é indiscutível. Dentro do ministério, dentro do magistério, dentro do campo de música e entre os membros da igreja, trigo e joio têm que crescerem juntos, até o dia, querido, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Esta, querido, é uma lei da vida. Queiramos ou não, aceitemos ou não, esta é uma lei da vida. Agora você pode fazer assim aquela pergunta básica, né? A pergunta que realmente todos querem fazer. Pastor Paulo, ninguém pode saber quem é o trigo e quem é o joio, então? Pode sim, querido. Só eu e Deus podemos saber se eu sou o trigo ou se eu sou o joio. É dessa maneira. Você achou que eu ia dizer que somente eu e Deus poderíamos julgar. Mas não, querido. Só eu e Deus podemos saber se eu sou o trigo ou o joio. Você não. Você não sabe nunca. A minha esposa nunca saberá. Meus filhos não saberão nunca. Só Deus e eu sabemos se eu sou trigo ou joio. Só Deus e você sabe se você é trigo ou se você é joio. Eu sou incapaz de olhar para os meus irmãos e dizer, este é trigo e este é joio, meu querido. Porque nós, seres humanos, podemos ver apenas o que está diante dos nossos olhos. Já Deus, amado, porém, vê o coração do homem. Vê o coração daquele que é trigo, vê o coração daquele que é joio. Eu posso enganar as pessoas, eu posso enganar o meu pastor, eu posso enganar a minha igreja, mas eu não posso de forma alguma e jamais enganar a Deus e nem posso enganar a mim mesmo. Então é por isso que eu digo, só eu e Deus podemos saber se eu sou trigo ou se eu sou joio. Nas horas de solidão, eu sei quem eu sou, isso aí eu tenho certeza. E não posso, de forma alguma, enganar a mim mesmo e enganar ao meu Deus. Amados, o plano de Deus é que todos na sua igreja sejam trigos. E ele esteja, assim, realmente continue, né? Que ele vem estar sempre trabalhando para isso. Ele veio a este mundo para reproduzir em cada cristão o seu caráter maravilhoso, aquele caráter realmente cristão. Quando o cristão está amadurecido, o seu caráter é transformado. Ele realmente, assim, aparece como a carta de Cristo aberta, vamos dizer assim. Ele realmente se parece com Deus.
para fazermos crescer, querido, e produzir bons frutos. Realmente Deus tem que moldar o nosso caráter, tem que realmente transformar o nosso caráter, um caráter maravilhoso, um caráter realmente de Deus. Agora quero assim dar um conselho a muita gente sincera que está entrando na igreja. Se você pensa, querido, que vai encontrar assim um clube de anjinhos que nunca erra, você está totalmente enganado. A verdade, amado, é que você vai encontrar sim muita gente sincera dentro da igreja, que escolheu e aceitou Jesus e que, apesar das suas imperfeições, está crescendo na experiência cristã, está amadurecendo, tem o seu caráter transformado a cada dia. Mas é verdade também que você vai encontrar muita gente que somente veste a camisa da religião. O grande erro de muitas pessoas é que quando descobrem na igreja uma planta igual ao joio, dizem assim: essa não é a igreja de Deus, eu vou embora, aqui todo mundo é hipócrita e mentiroso, aqui ninguém vive o que prega. Essa não pode ser, querido, a igreja de Deus. Amado, isso é o que mais acontece hoje em dia. As igrejas ganham 10 pessoas e perdem 20 para o mundo. Sabe por quê? Porque infelizmente as pessoas, quando adentram a casa do Senhor, pensam que a partir daquele dia, a partir do dia que levantou a mãozinha ali e aceitou a Jesus como o Senhor e Salvador, as coisas irão realmente ser transformadas, ali como a água foi transformada na boda de Caná. Mas de forma alguma, querido. O milagre tem que ser feito primeiramente dentro de cada um de nós. O milagre, ele tem que realmente vir produzir frutos dignos de arrependimento em nossas vidas, para que nós venhamos estar, amados, assim, igualzinho ao trigo. Porque foi isso que Deus fez em nossas vidas. Nós éramos vazios de Deus. Nós éramos como um joio. E o Senhor veio dentro de nós, enxertou-nos na videira verdadeira, na qual nós nos tornamos ramos dessa videira e passamos sim a produzir e dar frutos. Mas o primeiro fruto que nós temos que dar, querido, são frutos dignos de arrependimento. Nós temos que realmente mostrar para Deus que iremos amadurecer o nosso caráter, nos transformar, realmente produzir frutos assim realmente dignos, produzir frutos do Espírito. Meu amigo, eu levanto a palavra de Deus para dizer: Deus tem uma igreja nesta terra sim. Muitas pessoas dizem que não tem. E, eu pensei que fosse uma igreja de Deus, mas aqui eu só encontro gente mentirosa, hipócrita, gente que realmente só vive com confusão, com briga, com contenda. Amado, em lugar nenhum você vai encontrar igreja diferente, não. Se nós olharmos, quando Jesus começou o ministério, no seu segundo ano, como eu acabei de falar aqui no início dessa mensagem, é totalmente diferente do primeiro ano. O primeiro ano eram pregações, sermões, sermão da montanha ali, sermões grandiosos que Deus falava claro através de Jesus. Já no segundo ano, ele já começa a falar mais claro. No terceiro ano, ele começa a falar agora por parábolas. Sabe o que é isso? Confusão, dissensão, perseguição. Muitos querendo acabar o ministério de Jesus. Então nós vemos que começou lá, querido, lá nos primórdios da criação. Não somos nós hoje que somos pessoas que estamos dentro da igreja brigando como se não fôssemos crentes, como se não fôssemos cristãos, não. Isso aí, sabe o que é? É o inimigo. É o inimigo do proprietário daquele campo que está tentando semear dentro do campo discórdia, contenda, hipocrisia, briga, mentiras, para que quando você que está aceitando Jesus hoje, você que está realmente começando a caminhar agora na igreja, comece a perceber isso. Ele vai te mostrar: olha, aquele ali é um mentiroso, olha, aquele não prega o que vive, olha, aquele ali está com falsidade. Aí você vai e desiste dizendo: sabe o que? Esta não pode ser a igreja do Deus vivo. Meu amigo, é por isso que eu digo, eu agora levanto a palavra de Deus para dizer: Deus tem uma igreja nessa terra sim, mas o seu reino é semelhante a um campo onde há trigo bom e infelizmente também há joio. Agora me diga, há quanto tempo você está fora da igreja só porque encontrou uma planta semelhante ao joio no meio do campo? Há quanto tempo você anda longe de Deus, sofrendo, se consumindo nas horas de solidão, lutando contra o Espírito de Deus, só porque você encontrou uma planta semelhante ao joio na igreja? Em que parte, vamos dizer assim, da Bíblia você encontra uma igreja onde todos são trigos maravilhosos? Teremos que conviver, meu querido, juntos, sem tentar arrancar o joio. Nós temos que viver ali lado a lado com o joio. Estarei falando desse momento, tenho certeza que para alguém que se sentiu frustrado pela vida errada de um pastor aí que decepcionou você,
Um pastor que realmente lhe feriu, lhe machucou, realmente arrancou assim aquela visão que você tinha do reino. Nós pastores, querido, somos homens sinceros, que decidimos um dia servir ao Senhor Jesus, assim, uns por amor, outros por chamada, mas nós somos homens sinceros. Quando nós nos tornamos pastores, é porque realmente Deus nos escolheu, querido. Ele diz que, assim, uns deram para pastores, outros para mestres, outros para doutores, outros para evangelistas. Querido, nós que somos pastores, realmente o Senhor nos escolheu. Nós temos uma sinceridade no nosso coração, mas infelizmente uns vieram por amor, outros por chamada. Mas tenho que reconhecer, querido, que no mundo dos pastores também há trigo e joio. Eu percebi isso esta semana. Eu conversando com a missionária Márcia, com a minha esposa, e eu disse a ela: filho, infelizmente, no meio dos pastores há joio plantado. Esta é uma lei, querido, da vida, como eu já falei. É a lei da vida e não podemos mudar, nem podemos transformar isso. É isso que a palavra de Deus diz. Agora você procura algum motivo para estar longe de Deus só porque um dia um líder da igreja mentiu para você? Porque existe, assim, racismo dentro da igreja? Porque um dia você viu preferências por um e desprezo por outro? Querido, isso aí são joios dentro da obra de Deus. Isso aí são aqueles que realmente são vazios de Deus. Um dia todos nós, líderes e liderados, teremos que dar conta de como administramos a vida. Um dia finalmente o trigo será separado para ser guardado no celeiro de Deus. E é assim, infelizmente, o joio será arrancado para ser queimado no fogo. Sempre peço a Deus que me ajude, querido, a sempre ser trigo. Quantas vezes descubro que sou joio e tenho que cair aos pés de Jesus e dizer: Senhor, não quero continuar sendo joio, quero ser trigo, reproduz o teu caráter na minha vida. Ah, pastor, mas o Senhor, claro, meu querido, eu gostaria de falar de coração a coração com você. Como tem sido a sua vida? Você é alguém, querido, que não consegue perdoar o seu próximo? Alguém, assim, o ofendeu, magoou você? Já passaram anos e anos e você não consegue perdoar, mas você está na igreja, cantando, estudando a Bíblia e orando. Olha, eu quero te pedir, por favor, querido, nessa noite, diga-me, para onde você está indo? O que é que você quer, meu amado? O que você acha desta vida que você está levando? Eu te pergunto nessa noite, meu querido, você é trigo ou você é joio? Se eu estou falando para alguém que vive escravizando algum, assim, vive assim, como escravo, vive sendo escravizado por algum vício, amarrado a algum pecado que ninguém conhece, que ninguém sabe, mas você continua na igreja, cantando, você continua pregando, você continua participando, trabalhando, por favor, e em nome de Jesus, eu te pergunto, querido, o que é que você acha que está fazendo da sua vida? Para onde você acha que está indo, que está caminhando? Você acha que a sua presença na igreja está garantindo a sua salvação? Você está enganado. Se você é daqueles que anda brigando, disseminando discórdia, criticando, julgando, mas está aí na igreja, criando assim divisão e mal-estar, diga-me, algum dia você tem que acordar, ficar sozinho e dizer: meu Deus, o que aconteceu comigo? Este é o trigo bom que tu tens em tua igreja? É este o trigo bom que tu queres que eu seja? Você tem que acordar e falar isso para Deus, perguntar isso a Ele: meu Deus, o que aconteceu comigo? Você tem que falar com Ele, que ele tem que falar com Deus. Jesus não veio a este mundo somente para trazer pessoas para uma determinada igreja. Jesus veio a este mundo para reproduzir o seu caráter maravilhoso em sua vida e na minha vida. Mas para que isso aconteça, um dia temos que ir a Ele e dizer: Senhor, eu não sou ninguém, eu não posso, eu já tentei, já me esforcei. Senhor Jesus, se Tu me pedes que eu me esforce para vencer, eu estou perdido, Senhor, porque eu não tenho forças, eu não consigo. Aleluia. Embora eu saiba, querido, que Tu respeitas a minha vontade, você pode dizer: eu te entrego, Senhor, a minha vontade. Faz por mim o que eu não posso fazer nesta noite. Faz por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Ao longo da minha vida, eu tenho visto, querido, tanta gente ir a Jesus do jeito que está, como diz a palavra de Deus. Tenho visto tanta gente chorar aos pés da cruz.
Tenho visto, querido, prostitutas, homossexuais, marginais, invejosos, orgulhosos, rancorosos, cobiçosos, pessoas que um dia caíram aos pés de Cristo dizendo: Senhor, eu não posso, eu não tenho força, eu não posso mais, mas sei que tu podes por mim. Jesus está desejoso mesmo, de operar milagres na tua vida, de operar milagres na vida das pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Você que me ouve neste momento, talvez assim, atendendo a um convite de um amigo, você pode experimentar as maravilhas do Evangelho em sua vida, transformando o seu coração e ajudando-lhe a entender que na igreja de Deus, o trigo e o joio têm que crescer juntos, ajudando-lhe a entender que a igreja, apesar das imperfeições, continua sendo a igreja de Deus. Imperfeições humanas, meu querido, não são justificativas para o erro. Mas, querido, deixe que cada um fique frente a frente com Jesus Cristo por ocasião da sua segunda vinda. Não tente julgar o outro por maior mal que ele tenha feito. Deixe que ele acerte as contas dele com Jesus. Um dia ele voltará. E se encontrar você desesperado e perdido, pode lhe perguntar: filho, por que você não está assim? E não esteve comigo esse tempo todo. Não está na minha casa. Você não está comigo. Se você disser: Senhor, na tua igreja havia muita hipocrisia, e existia muita falsidade, muita mentira. Querido, olha, tenha certeza, essa não será a resposta, a desculpa, assim, correta para dizer a ele. Tenho certeza que ele vai dizer a você: sabe o quê? Filho, trigo e joio tinha que crescer juntos. Você nunca leu isso na minha palavra? Olha, Jesus quer nos ensinar hoje, sabe o quê? É que independente da falsidade, da mentira, da hipocrisia, das brigas, das discórdias, querido, das disseminações, da falsidade, nós temos que crescer junto com essas pessoas. Nós não podemos afastá-las da casa do Senhor. Nós não podemos podar ou cortar elas, porque assim nós também poderemos cortar outras pessoas que são trigo. Mas nós temos que estar com elas, juntinhos. E tenha certeza que um dia Jesus é quem vai perguntar a elas: filho, por que vocês não estiveram comigo? E se eles disserem: Senhor, é porque na igreja tinha muita briga, muita falsidade, muita coisinha, tenho certeza que ele vai dizer: você não sabia que o joio teria que nascer e crescer junto com o trigo? Você continua vazio como sempre. Olha, se eu estou falando para alguém que está fora da igreja, por essas coisas da vida, diga em seu coração nessa noite: Senhor Jesus, eu não tenho forças para retornar. Ajuda-me. Eu não tenho forças para voltar pelos meus próprios meios. Atrai-me à tua cruz mais uma vez. Toma a decisão por mim, porque eu não sou capaz. Deixe o Espírito de Deus nessa noite, querido, trabalhar em sua vida. Olha, eu quero te convidar mais uma vez a voltar à casa do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite, realmente, querido, a fazer parte da igreja viva, do Deus vivo. Eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, amado, a realmente vir ser trigo na casa de Deus. Você que está afastado porque ficou triste, você que foi, assim, traído, né, pelo seu pastor, você que se entristeceu porque você se decepcionou com ele, eu quero te dizer que também no meio dos pastores existe o joio e o trigo, e nós temos que crescer juntos, porque iremos para o mesmo lugar. Nós só temos cargo aqui na terra, querido. Só existe aqui na terra pastor, ovelha, trigo, joio, querido. Mas lá no céu seremos todos iguais. Mas Deus lá no céu, eu tenho certeza que Ele vai nos capacitar e vai nos dar funções diferenciadas. Mas para Ele, nós temos que estar de igual para igual, para que quando Ele venha, Ele não precise estar dizendo: você não viu que o joio e o trigo deveriam ficar juntos até que eu viesse e separasse a palha do trigo. Querido, eu te convido nessa noite a mais uma vez se reconciliar com Jesus. E você que ainda não aceitou a Jesus, eu te convido nessa noite assim, a confessar Ele como o Senhor e Salvador da tua vida. E se você que está me ouvindo, que está confessando Jesus pela primeira vez, for para alguma igreja, querido, e lá você encontrar mentiras, discórdias, brigas, contendas, falsidade, querido, olha, não se assusta não, porque aí são os trigos que irão crescer junto com você na casa do Senhor, que irão realmente esperar a vinda do Senhor Jesus para
atar eles em molhos, ou seja, pegar tudinho, cortar, fazer um moinho assim e jogar no fogo, que é só para isso que serve o joio. Mas se você viu isso, e se você sabe que ele é joio, olha, eu vou te dar um conselho, já que você está entrando agora, que você está aceitando Jesus agora, está sendo transformado o teu caráter agora, ora por eles, porque a oração do justo surte muito em seus efeitos, é muito poderosa. E quando você entrar aqui e perceber isso, não desanima e faz como muitos fizeram, que é o costume deles, deixar a sua congregação e partir para outro canto. Não, não. Ora por ele, diga, não, o pastor Paulo um dia me ensinou que se eu encontrasse joio no meio da igreja, no meio do trigo do Senhor, eu não deveria atar molhos e arrancá-los, porque eu poderia arrancar outros trigos, mas sim eu vou orar por eles. Eu vou fazer o coração deles se abrir pela palavra, pelo poder da oração, aleluia. E ali o Senhor vai colocar dentro da vida deles o fruto do Espírito, fruto digno de arrependimento, e eles vão começar a se dobrar, porque o trigo, quando está maduro, se dobra perante o seu Senhor. E eles vão começar realmente a ser transformados, querido. Se o nosso Senhor e Salvador teve o poder de transformar água em vinho, teve o poder de ressuscitar Lázaro com mais de 4 dias de morto, porque é que ele não tem o poder, querido, de transformar o joio em trigo? Ele tem sim. Então você que está aceitando Jesus nessa noite, você que está voltando aí porque estava afastado por algum motivo, olha, toma esse conselho que eu acabei de falar. Ora por esses que são joio na casa do Senhor, para que eles venham realmente dar frutos. Amém? Diga assim, fala teu nome agora. Diga, aceito o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados nesse instante. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Acenda lá, Deus, com tinta de ouro, para que dele eu não saia jamais. Dá ordem, Senhor, aos teus anjos a meu respeito, para que eles me livrem e me guardem os meus pés de caminhos tortuosos. Senhor, aplane os meus caminhos, me faz andar, Senhor, em caminhos de justiça, me alimenta, Senhor, com a tua palavra, e em nome de Jesus, Senhor, me dá a paz que está no teu Filho amado Jesus Cristo, o príncipe da paz. Aleluia. Deixa o pastor Paulo agora orar por você nessa noite, fazer uma oração por você. Querido Pai, às vezes é difícil aceitar que em meio à tua igreja existe gente que não vive as maravilhas do teu evangelho. Mas hoje, Senhor, vimos que é preciso que o trigo e o joio cresçam juntos. Ajuda-nos, Senhor, a ser trigo bom e a ser sempre uma fonte de inspiração inspiradora para os outros. Em nome de Jesus, amém.